tranquilo. É verdade, é. Tá. Olá, pessoal. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Já são aí 3 horas da tarde, né? E estamos começando, então. Estamos começando a nossa live do projeto Novos Talentos. Essa já é a 4ª edição. E sempre contemplando os estudantes de astrologia, os recém-ingressados na profissão, ou às vezes até quem já está há alguns anos, né? Mas é uma oportunidade para, enfim, aparecer, né? A gente exercitar. Tem outros alunos aqui também que podem aprender conosco, com os colegas. Então, a nossa ideia é essa troca, né? De conhecimento. A gente acredita nesse caminho do estudo, do ensino, da astrologia. Eu sei que tem muita gente que aprende astrologia de forma autodidática, né? Não temos nada contra, né, Patrícia? Já vou deixar bem claro, porque, inclusive, várias pessoas se inscreveram nessa live que são autodidatas, tá? Mas aqui a gente mostra também possibilidades do ensino estruturado, de escolas, né? Das organizações que tem por trás. É diferente a gente estar em contato com a classe, seja com outros colegas, seja com os professores, seja com uma organização apoiando, como nós temos aqui agora a OPA, que é uma organização internacional, e tudo que a gente transmite aqui depois é passado com legendas em inglês para a comunidade internacional nas páginas da OPA. Então, as pessoas vão estar, as pessoas que falam inglês lá da comunidade internacional vão estar sabendo do nosso trabalho aqui em português, né, da nossa produção em astrologia. Vou contar muito rapidamente como aconteceu. A Patrícia, faz um tchauzinho aí. A Patrícia é minha parceira nesse projeto. A Patrícia já vinha com um projeto voltado aos alunos, já de longa data, né? Por um lado. Eu, por outro lado, sempre com os alunos de astrologia, né? Eu com cursos, a Patrícia faz também umas mentorias e tudo isso. E o ano passado, o ano retrasado, a OPA, como é a organização para astrologia profissional, né? Ela incentiva muito essa profissionalização na astrologia com um bom nível. Eu já vinha lá de um trabalho longo com o ISA, de 8 anos, privilegiando certificação, formação, tudo isso. Então, foi uma sinergia de encontros, né? Eles tiveram a conferência que deram um prêmio de $4.000 para o astrólogo promissor, né? O critério é que não podia ter mais de 5 anos de prática. Então, foi aí que deu o boom. Ao mesmo tempo, começou aqui no Brasil, no SINAGE, o projeto Braços Abertos. Quando eles começaram, a gente estava em plena gestação, né? Foi tudo super combinado entre todo mundo. E eu e a Patrícia nos identificamos muito nesse trabalho de estar sempre junto com os alunos, nessa identificação e podendo dar oportunidade para os novos alunos, aí, porque, graças a Deus, a gente tem ótimos alunos, né? Está tendo assim, um nível de excelência aqui em todos estes encontros, né? Muito bem, então eu vou pedir para a Patrícia, que é a minha parceira, apresentar rapidamente para vocês conhecerem o trabalho dela, tá? E depois eu vou
vou apresentar muito rapidamente também o meu trabalho, a OPA, para vocês saberem. Vou pôr o link no chat de todo mundo, das palestrantes, da escola do Morrice, que é o Morrice Jacoel, que trouxe a Luna hoje, né? Vou apresentar o Morrice, vou apresentar as palestrantes, tá bom? Então, Patrícia, é tua vez de se apresentar Sim. primeiro, tá? Então, gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. A gente está feliz no nosso quarto, né, webinar, então um projeto que começou ano passado. A Márcia falou bastante coisa, né, dos objetivos desse trabalho. Bom, eu sou astróloga especializada na área empresarial, né, agora digitalizei aí meus cursos há uns anos atrás, então eu tenho uma escola online, né, de formação básica e interpretação e previsão. Esse ano, provavelmente, nós vamos ter a especialização mesmo em astrologia empresarial. E eu criei, como a Márcia falou, né, desde de uns tempos atrás, aí, esse objetivo de dar o espaço para o estudante, né, de astrologia, de tratar o início da carreira do estudante para a gente começar a praticar, para a gente começar a trabalhar. Então, eu estou agora, nesse momento mesmo, em fase de lançamento da 4ª turma do programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, né? Então, isso é o que estou, assim, exatamente criando isso agora, né? Então, coincidiu aqui com o projeto hoje, então está assim, turbulência de acontecimentos, né? Mas é isso, e tenho esse foco mesmo no estudante. Aqui é um projeto que a gente tem esse espaço mesmo, a ideia mesmo é colocar vocês, né, nesse espaço de interação, de apresentação com temas básicos, né? E é isso, né? Eu estava um pouquinho distraída agora há pouco, gente, porque eu estava vendo se a gente estava conseguindo transmitir no YouTube. A gente tá, viu, Márcia? Tá nesse outro link, tá bom? Então, eu estava tentando colocar esse novo link para a turma que estava com a gente lá, esperando o vídeo, tá bom? Então, é isso, eu não quero me demorar mais aí na apresentação, e vamos lá, então, começar já, né, a apresentação. Márcia, passo a minha palavra para você. Tá certo, obrigada, Patrícia. Eu vou compartilhar a tela aqui e colocar esse nosso projeto de hoje, tá? Bom, então, o nosso convidado é o Morrice, que eu vou apresentar já já, tá? O nosso tema central é aspectos, não é uma coisa fechada. Se alguém quiser trazer contribuições, dúvidas, perguntas, tá? É para isso. Estamos todos aprendendo aqui, tá bom? A gente também aprende, tá? Aqui estão os dados da Patrícia, tá? Da escola dela. Eu vou colocar no chat também, tá? Aqui estão os meus dados, nós somos as criadoras desse projeto, também tenho a formação com 15 cursos, tenho a especialização com 3 cursos, isso online, né? Presencial já tive muitos outros, mas no momento os carros-chefes estão sendo esses, tá? Formação com 15 cursos e a especialização com 3 cursos. Aqui está o site, onde está tudo bem explicadinho lá, tá bem? A OPA, vou convidar para quem ainda não está no grupo, entre no grupo, gente, que é lá que eu aviso tudo, tá bom? Então, também vou pôr o link do grupo. Essa integração de Brasil e Portugal, da língua portuguesa, e junto com esse apoio da comunidade internacional, tá? Eles publicam 4 revistas por ano nos equinócios e nos solstícios, isso a OPA, tá? Nos equinócios e nos solstícios, e a gente pode mandar artigos também para serem publicados. Eu já publiquei, a nossa colega de Portugal, a Carmen Ferreira. Vocês podem mandar artigos. Não vou escrever em inglês. Pode mandar em português, que tem também um espaço no site da OPA para artigos na língua portuguesa. Também vários colegas nossos já mandaram, e eu também publico no grupo, tá? E a OPA atualmente está aí com
de 16 a 20, esse até é antigo, esse banner, países congregados, tá bem? Então, eu acho que os nossos recados são esses. Depois, se a Patrícia quiser falar mais alguma coisa, eu vou agora, e a gente dá esse tempinho também com essas apresentações, porque a gente sabe que todo mundo vai entrando aos poucos, né? Então, mesmo lá no YouTube também, tá? Eu vou apresentar, sempre a gente faz por ordem alfabética, tá? Então, nós vamos apresentar primeiro a da Fernanda, depois da Marisa. O Maurice Jacoel é o nosso colega, faz um tchauzinho aí, Maurice. Ele é um profissional de longuíssima data, né? Está com a gente, é um colega muito querido, sempre atuante na astrologia, tanto no Brasil como em Portugal, em conferências, inúmeros artigos publicados. E ele eu vou falar um resuminho, porque a bio dele é enorme, tá? Porque é uma estrada longa, né? E que a gente tem muito orgulho de você estar aqui hoje com a gente, viu, Maurice? Então, ele também, além de astrólogo, ele é constelador e com uma formação em psicologia junguiana, dedica-se ao ensino da astrologia e atendimentos desde o final dos anos 80, quando ele criou o Espaço Girassol. Tá? Olha quanta coisa que a gente fica sabendo, é muito legal. Foi presidente da CNA, da Central Nacional de Astrologia, de 2009 a 2012, tendo muitas publicações suas na CNA, na antiga editora Trion de São Paulo, na Universidade Unesp, na Escola Gaia de Astrologia, na editora DM Astro. Ele é associado da Aspas, do ISAR e da OPA. Tá? Então, super bem-vindo, Maurice. Tá? Muito bem-vindo. Ele trouxe, então, a aluna dele, que é da Unipaz, né? Dos cursos que ele já deu, que é a Fernanda Ramos Martins. Faz um tchauzinho, Fernanda, tá? Que é a nossa palestrante de hoje, né? Ela é pedagoga, terapeuta, astróloga, né? Ela foi muito sucinta na própria apresentação. Nada impede, Fernanda, depois que você acabar a sua apresentação, se você colocar, por favor, o teu contato, tá? O que acontece? A pessoa dá palestra e as pessoas têm dúvidas, querem contactar o palestrante, tá? Põe um e-mail, o que tiver, porque dos outros eu tenho e eu mesma vou colocar, tá bom? Então, o título da palestra dela é Aspectos, o que são e como se apresentam no mapa astrológico, tá ok? Muito bem-vinda, Fernanda, para a gente também é uma honra, um orgulho ter gente boa aqui participando, tá? E a convidada minha, claro, é do coração, porque estudou comigo do CEAP, muito querida, estudou acho que em 2020, né, Marisa? Mas a gente está sempre se encontrando aí, é uma pessoa, assim, boníssima, espetacular. Eu gosto muito da Marisa. Assim, eu acho que, sinceramente, sou uma privilegiada. A Alessandra, que está aqui também, ela trabalha com a Patrícia, fez toda a formação com a Patrícia, atualmente faz especialização comigo, também é uma querida. Então, acho que a gente tem muita sorte e a Marisa está dentro desses alunos que eu me sinto privilegiada em ter contribuído aí na caminhada. Então, a Marisa, eu vou colocar os contatos dela também, ela é alquimista, astróloga e taróloga, com atuação há 18 anos, na astrologia que ela é menos conhecida, né? Por isso que a gente chamou, mas que já está aí dando os passos já há algum tempo. Estudante de filosofia clássica na Nova Acrópole, professora de cursos de astrologia alquímica no Caxai, Rio Grande do Sul e em São Paulo, palestrante em workshops e congressos de terapias integrativas e astrologia. Tem formação e especialização em astrologia psicológica pelo CEAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, filiada ao ISAR e à OPA, tá? Muito bem.
Bem-vinda também, Patrícia. E o título da palestra dela será, após a palestra da Fernanda Martins, Aspecto e sua força interna no mapa natal. Muito bom, gente. Vamos começar, então. Eu vou dar aqui os superpoderes para as meninas, tá? Para elas poderem compartilhar, tá? Só um segundinho, por favor. Morri, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade também. Fernanda, vamos lá. Apresentarem aí, tá? Tá, não, Pronto, quero agradecer. Fernanda, se você quiser compartilhar o teu PowerPoint, pode já compartilhar e já começar, tá bem? Tá certo. E depois o Maurice, no fim, também, por favor, participe, fale, né? Será muito bem-vindo para falar, Maurice, tá bem? Vamos lá, então. Então, tá certo. Então, bom dia e boa tarde, né, para quem está em Portugal. A pessoa que tem um sol em Áries é assim, faz um resumo do resumo na sua bio. Quando você falou, foi resumido, eu falei, realmente, ainda mais esse sol aí em Áries. Bom, a apresentação, ela foi feita pensando em introduzir o assunto, né, para aquelas pessoas que, como a Márcia bem lembrou, estão aprendendo pelo YouTube ou por outras fontes, por blog, enfim, né, porque eu acredito que o aprender é em todos os momentos, mesmo quando a gente já tem uma certa, né, assim, já tem uma certa trajetória, sempre tem alguma coisa que a gente ainda não viu e que o outro viu e pode trazer. Então, nessa perspectiva, eu trago o assunto. Vou compartilhar a tela. Meu amor, parou. Ele está no modo apresentação ou não? Coloca lá, aperta lá a apresentação, lá em cima. Na verdade, eu já apertei, mas não tem problema. Eu faço de novo, porque isso, às vezes, está acontecendo. Então, ok. Então, já foi dito, né, como o título, né, da palestra, então, é nessa perspectiva, então, o que, afinal de contas, né, o que é aspecto, como ele se apresenta, então, já vamos começar. Vamos começar e ele não quer andar. Para aí. E agora, está no modo apresentação ou ainda não? É que para mim tá. Para mim aparece no modo apresentação. E para vocês? Ele está um pouco maior do que a tela. Eu posso diminuir um pouquinho. Eu acho que é isso. Então, deixa eu ver aqui. Fernanda, pode apresentar sem ser modo apresentação, fica grande da mesma forma, não tem problema, tá bem? Ok, tá bom. Porque ele para mim, ele está no modo apresentação, na tela é que ele não está aparecendo por algum motivo. Visualmente, vocês conseguem ler? Porque para mim está no modo apresentação, então está diferente de vocês. Dá para ler, sim. Tá. Então, quando a gente considera a mandala astrológica, né, e a gente está olhando, então, digamos que pela primeira vez a pessoa está olhando lá o seu mapa, ela vai ver do lado externo, então, vamos dizer assim, na borda da mandala,
estarão os signos, né? Então, lá todos os signos, vai depender do ascendente, enfim. Os astros estarão conforme o dia que a pessoa nasceu, o horário, o local, então os astros estarão lá. E os aspectos são aqueles traços que aparecem quando a pessoa olha lá o mapa dela, ela vê que tem os traços azuis, tem os traços vermelhos, tem os traços verdes. Então, essas linhas que ligam os astros que estão nos signos, esse é o que a gente chama de aspectos. Então, aspecto é uma relação entre os astros, né, que estão em determinados signos. Essas relações, elas podem ser harmoniosas, né? Então, flui, vamos dizer assim, aquela qualidade que tem ali, ela flui, ou pode ser desafiadora, tensa, desarmoniosa. Então, tem um cálculo, assim, para favorecer da pessoa aprender, que é a mandala astrológica, 360 graus, e aí, como a gente vai reconhecer esse aspecto? Então, quando a gente considera a conjunção, né, são aqueles astros juntos, depois eu vou mostrar um slide que favorece esse entendimento, e aí tem uma autora que traz essa colocação que eu achei bem, que facilita o entendimento, né? Então, juntou eu com eu. Então, a conjunção a 0 graus, essa órbita de 0 graus, ela é didática. Não quer dizer que obrigatoriamente tem que estar a 0 graus. Pode ter uma variação aqui e a gente vai ver nos próximos slides. Então, conjunção eu com eu, é uma junção. Quando a gente pega a esfera, então, a mandala astrológica, e divide por 2, nós temos 180 graus. É uma oposição, né? Então, é eu e tu, lá do outro lado. É uma tensão, como se fosse um cabo de guerra. Então, eu puxo daqui, você puxa de lá. Então, essa oposição, ela gera uma tensão, mas, a princípio, né, a pessoa pode dizer, nossa, é uma tensão e isso é muito ruim. Não, não necessariamente, porque cada um de nós pode aproveitar essa tensão e transformar isso numa catapulta, em vez de um cabo de guerra. Então, aquela tensão que existe no mapa, ela vai chamar para a pessoa transpor isso no decorrer da vida. Se a gente pega a mandala astrológica e divide por 3, nós vamos ter 120 graus. E é o trígono. Então, essa autora, ela trouxe essa expressão, eu por ti, tu por mim. Então, é algo que flui, colaborativo e tal. Mas, nas características dos seres humanos aqui do planeta Terra, quando algo é muito fácil e flui, nem sempre a gente toma consciência disso. Então, o trígono é favorável, desde que a gente tome consciência e use-o, né? Tome ciência que existe isso e que flui no mapa. Olhe para ele. É diferente da oposição que vai forçar que a gente olhe para a situação. Aqui não, ela flui. Então, eu vou olhar à medida que eu me debruçar sobre isso. Se a gente considerar a esfera astrológica de 360 graus, 60 graus e dividir por 4, nós vamos ter 90 graus. 90 graus é uma quadratura. Eu contra ti. Aqui é uma tensão e no Brasil a gente tem uma expressão pedra no sapato. Aqui é uma pedra no sapato. Então, essa pedrinha, ela pode ser realmente algo muito desafiador ao longo de toda a vida e a pessoa resmungar, reclamar, nossa, mas tudo é por conta dessa quadratura. Essa é a visão de vitimização. Mas a pessoa pode aproveitar essa quadratura e olhar, mas o que tem aqui por trás? O que eu posso aprender? O que tem aqui que eu posso olhar? Né? Então, a quadratura. O sextil é a divisão da esfera toda, de 360 graus por 6, então 60 graus, e é
colaborativa, né? À semelhança do trígono, e é eu e tu. Vocês conseguem ver o próximo slide para vocês ou não passou? O terceiro slide, É o que chama símbolos dos aspectos. ainda não apareceu. Eu preciso descobrir por que está voluntarioso. E agora, parece para vocês? Então, tá certo. Então, aqui Agora a gente tá tem perfeito. a simbologia. Obrigada, Márcia. Aqui a gente tem a simbologia de cada um. Então, quando a pessoa vai lá na internet, olha, vou fazer aqui meu mapa. E aí tem aqueles símbolos, e a pessoa fica perdida. Nossa, mas isso aqui é o quê? Então, cada aspecto, e aqui eu estou tratando dos aspectos maiores, ele tem um símbolo. Então, tem aqui o símbolo da conjunção, da oposição, do trígono, e os símbolos, eles estão associados à representatividade que eu já expliquei anteriormente. Se é unido, se flui, se é tenso, vocês olham que tem essa semelhança. Não sei o sextil, que é um pouco diferente, mas os outros quadratura, então tem aquele ângulo ali que fica tenso, né? Na oposição, tem uma parte que puxa para cá, outra para lá. E nesse quadro aqui, ao lado dos símbolos, tem um exemplo de como, se você considerar lá que a pessoa tenha astros, por exemplo, em Áries, né? Que está aqui no alto, o símbolo de Áries. Então, se a pessoa tiver dois astros, digamos que tem lá. Não, dois, né? Para ser uma conjunção. Então, tem lá, 2 astros em Áries. Ok, eles estão conjuntos. Digamos que tenha aqui um outro astro, ou aqui, esses 2 astros aqui, se eles, né, estão juntos, eles formam um sextil com esses 2 aqui, que estão aqui, no caso, em Gêmeos ou em Aquário. Se esses astros aqui tiverem outros em Câncer ou em Capricórnio, aí há uma tensão. Então, eles estão em quadratura. Quando a gente olha aqui, no mesmo elemento, né? Então, outros astros em Leão, em Sagitário, aí eu tenho um trígono. Então, flui, é uma energia aqui, no caso, de fogo, né? E se eu tiver um outro astro em Libra, eu vou ter uma oposição. Então, vai estar naquela linha contrária, né? Por algum motivo, ele não está querendo andar, mas nós vamos assim, passinho por passinho. Fernanda, vê se Sim, você consegue lá em cima, onde está a apresentação de slides, né? sim. Tem inserir design, tenta clicar lá e vê se vai desse jeito, clicando ali. Eu acho que Legal. teria que, nessa configuração de slides, clicar em uma janela. Às vezes está em inglês, in a window. Então, eu não consigo visualizar isso. Participantes. Vai ficar um pouco truncado, né? Mas, sim, às vezes acontece dele passar. Olha, agora ele passou. Ele está aparecendo conjunção para vocês? Tá. Tá. Então, agora ele passou. Vamos ver se agora, daqui para frente, ele vai. Então, aqui eu busquei um exemplo de mapa e para a gente olhar essa conjunção, né? Então, ela pode ser considerada harmoniosa, como eu já falei lá no começo, e vai depender dos astros que estão envolvidos. Então, esses 2 astros, quem são? E qual é o grau de diferença entre eles, né? Então, aqui na conjunção, então, quando a pessoa olha o seu mapa lá e vê que tem 2 astros próximos, então,
que é uma órbita, e aqui a questão da órbita, ela varia muito entre os autores, mas eu trouxe aqui de maneira mais geral 7 graus. Então, está lá. Então, você tem 2 astros lá. Eles estão próximos. Então, você tem uma ênfase, né? Uma concentração daquele elemento, né? Que o astro está, uma união e uma mistura. Então, aqui no mapa do Roberto Carlos, por exemplo, você tem o Sol e a Vênus em Áries. Uma outra coisa que às vezes a pessoa pergunta é, mas eu posso ter uma conjunção em signos diferentes? Sim, o que a gente vai considerar é a órbita. Então, não tem problema que esteja em signos diferentes. E a gente vê aqui que no mapa do Roberto Carlos tem os 2, aqui o Sol, depois o Sol e a Vênus estão no mesmo grau, 28 graus. Depois tem a Lilith a 4 graus, em Touro. Então, está fazendo uma conjunção aqui com a Lilith. E depois a gente vê que tem mais outros 3, e aí eles não estão conjuntos com a Lilith, nem com a Vênus, nem com o Sol, mas eles estão entre si, que é o Saturno, Júpiter e Urano. Esses 3, né, estão, no caso, o Saturno, ele está conjunto com Júpiter, não está com Urano, mas Júpiter está com Urano. Então, você veja que nesse mapa há uma concentração de energia nesse signo, tanto de Áries, e ainda é um Áries de casa 1, como no Touro, né? No caso, o mapa do Roberto Carlos. Aí, por que eu trouxe esse exemplo? Eu me lembrei de uma coisa que, quando eu fiz o curso, as pessoas perguntavam, mas o que é isso mesmo? Porque também, quando eu fiz o curso, não tinha todo esse acesso à tecnologia, que depois ficou tão comum, que agora as pessoas jogam no Google e ficam sabendo. O que é o stellium? Agora está o slide do stellium direitinho, passando? Não? É que para mim passa. Não. Ainda não. É isso que eu não estou conseguindo entender por que está acontecendo. Agora está, vocês Fernanda. Vemos sim. Não. Ela saiu do lugar, mas... Volta. Volto. Então, no stellium, que é o caso do mapa do Roberto Carlos, né, você vê, eles consideram como uma conjunção múltipla, esse é um dos nomes, né? Então, 3 planetas alinhados, né? E aí, então, tem a ênfase de ação, que eu já comentei, né? Aumentando tanto a importância do signo, como da casa que existe esse stellium. Então, por um lado, concentra, né, em determinado signo e casa, e, por outro lado, não ocupa outras casas e outros signos. Então, daí a ênfase, e pode ser observado a parte positiva e também a parte positiva no sentido de concentração, não propriamente a qualidade de positivo, né? E, por outro lado, essa ausência em outros lugares do mapa. Agora, a oposição. A oposição, eu vou diminuir um pouquinho aqui, eu acho que fica mais fácil. Então, de modo geral, ela é vista como desarmoniosa, né? Mas vários autores trazem que ela tem essa força também, que ela pode ser dinâmica, né? E ela pode ser energizante. Energizante por quê? É aquilo que eu trouxe lá no comecinho. Porque há uma tensão, né? Puxa para cá e puxa para cá. A pessoa é levada a olhar isso no decorrer da vida. Então, há uma tensão e há um compromisso. O compromisso de quê? De tomar consciência disso. Então, quais são os signos envolvidos? Quais são as casas envolvidas? O que eu preciso tomar consciência para poder me apropriar tanto das qualidades de um como da qualidade do outro? É fácil?
Não, não é. Não vou iludir ninguém. Mas é um desafio e é algo que pode gerar assim, muito crescimento pessoal. Então, ele pode trazer percepção, diligência, tem um conflito, né? Mas pode até alcançar um equilíbrio. Seria o quê? Vamos chegar ali no meio do caminho. Então, nem fico lá na polaridade de um e nem lá na polaridade do outro. Aí eu trouxe também essa órbita de 7 graus. Esse mapa, o que eu trouxe, que eu vi assim, que tem vários exemplos aqui de oposição, 2 aqui bem claros, né? É o mapa daquela cantora Anitta. E aí vocês vejam que ela tem uma oposição aqui de Netuno e Urano, né? Numa ponta em Capricórnio, oposto ao Marte dela, lá do outro lado, em Câncer, né? É isso. E aí também temos uma outra oposição, que é da conjunção do Sol com a Vênus, oposta a Júpiter. Então, esses aqui são desafios que se apresentam no mapa dela e que ela pode encontrar aí, fazer disso, né, do limão, vamos dizer assim, transformar em limonada, né? E eu acredito que ela anda até fazendo isso mesmo, né? Superando esses aspectos. E uma coisa que eu não tinha notado quando eu preparei a apresentação, mas agora eu estou vendo, ela tem esse aspecto semelhante ao Roberto Carlos, que é a conjunção, né, do Sol com a Vênus em Áries. Então, eles têm isso em comum. Um outro aspecto, né, é a quadratura. Então, lembre-se, quando eu comentei a quadratura, ela é uma tensão, então, é como se fosse bloqueado, né? Como se fosse, não, é um bloqueio. Eu me lembro que na aula que o Maurice deu esse conteúdo, ele até sugeriu que a gente se posicionasse, fizemos um círculo, e depois ficássemos perpendiculares, sabe, uns aos outros, para ver se a gente conseguia se ver, né? Achei aquilo muito concreto, né? Eu consigo ver? Não consigo ver, pois a pessoa está lá de lado. Então, existe esse bloqueio. Mas o bloqueio, ele também pode ser uma catapulta, mas é uma catapulta que vai, a pessoa vai precisar se debruçar, vai vir dificuldade, vai vir frustração. Então, dependendo do astro e signo envolvidos, às vezes é um trabalho de uma vida toda para poder se apropriar disso, aceitar que isso de fato existe no mapa. Eu não sei qual é a experiência de vocês, eu tenho uma visão bem de aluna, né? Então, em sala de aula, era muito comum as pessoas quererem se livrar dos astros. Eu não quero isso em tal lugar, eu não quero essa quadratura. Então, não dá para se livrar da quadratura, e ela tem essa parte que, se a gente olhar e falar assim, nossa, mas o que será isso? Qual é o desafio que isso apresenta no meu mapa e traz para a minha vida pessoal? Então, esse aqui é um mapa da Constelar, né? E era até o ingresso do Sol, lá em 2014, e aí um texto do Fernando até. E aí ele trouxe assim, bem marcado, eu falei, eu vou trazer esse que está bem claro. Então, aqui é a quadratura que se apresentava à época, né? Então, esse Urano, né? Fazendo uma quadratura com Plutão e fazendo uma quadratura aqui em Câncer com Júpiter. Então, à época, ele analisou o céu da época, né? Mas não é um mapa pessoal. Mas quando se olha o céu, né? Então, que a gente chama de trânsitos, né? Então, olhando o céu, dá para ver exatamente esses aspectos. Quais são os aspectos no céu do momento e o que eles trazem para a gente ver. Então, no caso, ele estava sinalizando com aquele artigo dele as dificuldades que se apresentavam. E se a gente olhar aqui nesse exemplo da quadratura, a gente vê que tem uma quadratura, aí tem oposição aqui de Plutão com Júpiter, tem uma conjunção de Netuno com Mercúrio, enfim, outra conjunção
da Lua com Saturno, eram vários desafios. E nós que vivemos essa época, sabe que não foi fácil, né? Fernanda, só mais 5 minutinhos só para entrar para avisar, tá? Do seu tempo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Patrícia. Quando a gente vai olhar o trígono é aquilo que eu trouxe, que flui, né? Harmonia, inspiração, mas se a gente não potencializa esse trígono, eu achei muito interessante esse termo aqui que foi usado, né? Pode gerar indolência, sabe aquela coisa? Tá tudo bem, não vou nem olhar isso, nem aproveita esse trígono que se apresenta, né? Então, os trígonos são entre os mesmos elementos. Então, fogo com fogo, terra com terra, água com água. Aqui tem um exemplo, né? De trígono aqui no elemento ar, né? Dos astros que estão em Aquário e os astros que estão em Libra. Quando nós vamos para o sextil, que também é harmonioso, né? Aqui é uma cooperação, né? Então, nós vamos ter aspectos que são entre astros de elementos que são elementos, então, elementos positivos, no caso, fogo e ar, ou entre os elementos negativos, terra e água. Então, aqui no exemplo da gravura, né, tem essa questão no elemento, então, do fogo, né, aqui em Leão, e em Gêmeos, né? Então, esse posicionamento. Então, o que eu achei muito importante nessa introdução do assunto é nós pensarmos assim, o mapa que nós trouxemos, que é a nossa carteira de identidade astrológica, ele traz aspectos que nós podemos, ótimos aspectos que fluem, sextis, trígonos e até algumas conjunções, que precisam que a gente olhe para se apropriar delas, e também traz desafios. Então, como a minha visão é no sentido do autoconhecimento, esses desafios, eles são preciosos. Então, acolher, olhar e ver o que eles trazem. Então, o que seria uma pedra no sapato? Ou uma tensão, algo que a pessoa, não quero isso de jeito nenhum, pode ser exatamente o ponto de mutação da vida da pessoa. Então, de jeito nenhum, descarte ou não queira fechar os olhos para isso. Pelo contrário, abra bem e olhe, se pergunte, troque com outras pessoas que estudam astrologia, se está fazendo um curso, troque com os professores, porque isso vai enriquecer com certeza a vida e vai se apropriar do mapa com sabedoria. E eu acredito que eu trouxe até um exercício, se fosse necessário, mas acredito que eu posso encerrar aqui essa apresentação de introdução, agradecendo a oportunidade dessa fala e espero ter contribuído. Muito obrigada. Obrigada, viu, Fernanda? Foi muito, muito legal. Muito bom. Márcia? Já vai ser a sua aluna? O Maurício quer falar uma coisa? Então, eu quero agradecer a oportunidade que a OPA, através de você e da Márcia, está nos oferecendo, a minha, a Fernanda, muito bacana. A Fernanda foi minha aluna na Unipaz, e eu acho realmente essa iniciativa muito boa de ouvirmos os alunos, vermos em que processo eles se encontram, né? E é uma excelente oportunidade. Eu quero só agradecer e vamos em frente, vamos ter muitos outros Que assim momentos seja. assim. Isso aí. A ideia é essa mesmo, Maurício. Legal. É legal que eu queria te ouvir, Maurício, como a gente correu ali no começo para começar, né? Eu passei para a tua aluna, mas esperando que assim que terminasse as palestras, você trouxesse também
Eu ia te chamar para alguma contribuição, tá bom? Foi bom que você falou. Eu acho, e daí vamos, assim, logo após a da Marisa, está aberto para todos nós nos colocarmos, tá bom, gente? Tudo que já passamos com aspectos na nossa vida profissional, as dores e as delícias, né? As experiências. E então vamos deixar para depois da Marisa. Foi muito boa, Fernanda, muito obrigada, nós gostamos muito. E a palavra, então, está com a Marisa agora, você pode compartilhar também, tá, Marisa? Vou compartilhar a tela aqui. Ai, ai, ai. Isso aqui já aconteceu. Estou com... De novo aqui. Ontem foi um trabalho enorme para não acontecer. Você foi no verdinho compartilhar tela, né? Fui. Eu estou desde ontem. Ontem foi solucionado, foi testado. E você está como co-anfitriã, então você pode... Eu vou te colocar como anfitriã nesse momento, Já achei Marisa. aqui, já entrou. Achou? Vê se está Beleza. compartilhando. Tá sim, tá sim. Você vai ali em apresentação de slides também. Eu só estou querendo Você tirar sabe, vocês você aqui sabe. do meu... Tá aqui. Estou tirando vocês do meu... Maravilha, Isso. pronto. Está bem definido. Tá. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Marisa Goulart, sou astróloga alquimista, estudo há 18 anos a alquimia, e a gente estuda a astrologia dentro da alquimia, com tratados, como foi Paracelsus, Nicolas Flamel, que foi o que trouxe mais tratado de DNA. Então, a gente estuda dentro dessa área. E aí eu acabei indo para a escola do CAP, porque o maior tradutor de textos alquímicos, né, foi Jung. Não tem outro. O Instituto Jung, até hoje, tem textos que ainda não foram traduzidos. Então, eu sempre fui uma leitora muito forte, voraz do Jung, né? Comecei a ler o Jung, eu devia ter uns 16 anos, por aí que eu me encantei com algumas coisas. Então, até eu chegar à Márcia, eu fui uma leitora, eu tenho muito forte isso comigo. Eu era uma leitora. No momento que eu comecei a estudar no CEAP, com a Márcia, e fui estudar na astrologia psicológica, aí eu passei de ser uma leitora para alguém que estuda. Eu acho essa linha é muito tênue, né? E para a gente estudar, para a gente ir fazer uma formação, estruturar um conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade, de dizer, ó, eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho a vivência desse conhecimento, eu não tenho o apuro desse conhecimento, esse apuro eu só vou ter quando eu for estruturar. Então, essa é a linha divisória, né? Essa foi a linha divisória de eu ser uma alquimista, com um largo conhecimento da astrologia alquímica. Porque a alquimia, ela fala disso, ela fala de uma cura, né? Do corpo, da mente e da alma. Jung foi um grande alquimista da alma e da mente. A alquimia que nós temos hoje, alicerçada
com o Joel Aleixo, com laboratório, com produção, tá, de compostos, que a alquimia é a mãe da homeopatia, tá? Então, ali a gente aprende corpo, tá? Aprende a olhar um mapa como um corpo. Para mim foi o grande desafio, tá? De eu passar, porque a grande importância são as casas, não, os outros aspectos, os signos e tudo mais, ele vai fazer uma outra composição de como o meu corpo está funcionando, como eu estou fazendo o meu sistema metabólico, o sistema hormonal e tudo mais. Então, para a Márcia, eu sempre digo assim, muito obrigada pela paciência e pela maestria que ela tem, a generosidade de ensinar. Então, a gente precisa disso quando a gente vai estruturar o nosso conhecimento, saber quem é que está nos ensinando. É uma pessoa que tem essa generosidade de compartilhar isso, ou simplesmente alguém também que só tem essa coisa assim, eu te passo conhecimento e tu entra na lei do te vira. Então, como a minha colega fez um passe maravilhoso, ela explicou, ela fez toda essa parte na técnica e maravilhosa dentro do mapa, eu vou me deter mais em essa parte da alquimia que a gente tem, né? De como é que ela faz esse movimento dentro de nós. Então, uma das grandes coisas para nós, e toda a alquimia é alicerçada dentro da tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, né? É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Isso é o principal. Tá? E o grande autor, astrólogo e escritor, que eu sou muito apaixonada por ele, que é Denis Rudyard, né? A meta da astrologia é a alquimia da personalidade. É transformar caos em cosmo, natureza humana coletiva em personalidade individual e criativa. Para nós, dentro da alquimia, o mapa astrológico natal é um documento de validade do universo celestial de uma pessoa. Ele está ali, todo o universo, porque nós somos poeira do espaço. Né? Então, uma parte do universo, né, a representação de todo ele, da sua totalidade, eu vou ter nesse mapa astrológico. Porque a certidão de nascimento é o documento de validade jurídica de uma pessoa. Nasci, vai lá, vai dizer que é meu pai, que é a minha mãe, que é os meus avós paternos e maternos, não é? Então, eu vou ter tudo isso ali nessa certidão de nascimento. Do ponto de vista da alquimia, no momento que a gente nasce, né, é gravado no nosso corpo caloso do cérebro esse mapa natal. Ele está gravado ali. Então, todos os outros mapas que vão ser construídos a partir do meu nascimento, ou que antecede ao meu nascimento, eles vão depender desse momento do meu nascimento. Da hora, do minuto, do local, sabe, a cidade, tudo isso vai estar no meu cérebro. E eu dependo desse mapa para qualquer outra construção. Tá? Então, para nós, os planetas, né, e tudo mais, entre 8 ou mais planetas, esses é que vão ser feitos os aspectos. Tá? E os planetas, para nós, eles são um impulso básico da expressão que eu necessito satisfazer. Aonde ele estiver, ele vai me dizer isso, a casa, o signo e tudo mais. Como é que vai ser essa minha expressão? Tá? E existe essa lei da expressão. Tá? Todos nós precisamos nos expressar. Eu preciso dessa expressão interna para mim fazer essa compreensão, e dessa compreensão eu vou fazer a minha expressão externa. E os aspectos revelam para nós a condição desse fluxo de energia, né? E o esforço pessoal que eu vou ter, que vai ser necessário para satisfazer essa necessidade. Né? Então, aqui, como a colega colocou,
maravilhosamente bem, então eu só vou passar porque não vai haver necessidade. Também aqui, o que é a conjunção, de quanto 0 grau, essa parte a colega colocou muito bem. Aí eu vou entrar para esse outro olhar. Eu estou com uma... A gente vê, e eu vejo muito particularmente, os aspectos como dinâmicos ou desafiadores, né? Eu não uso muito essa parte negativa e conflitante. Eu não uso porque existe uma coisa, nada é definitivo no mapa. Tudo é um desafio. E quando uma pessoa está à nossa frente, ela vem ali, principalmente agora, esse ano, com grandes desafios. Às vezes, muitas pessoas estão ali com problemas de saúde. E a minha base é muito forte nisso. Eu trabalho muito mais com isso. 90% dos meus pacientes, ele vem com essa situação, uma situação de saúde. Então, quando ele chega ali, eu sei que 90% da situação dele é culpa. O que é que eu fiz de errado? Aonde é que eu desligo esse botão? Então, esse é um momento de grande acolhimento, de dizer assim, ó, tá tudo bem. É um desafio que eu vim, independe do que seria, esse desafio está ali. E eu preciso transpor esse desafio, porque além desse desafio, há algo maravilhoso para mim. E eu tenho que viver, né? Eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma excursão, eu vou fazer uma escalada que é maravilhosa, lá o pessoal vai escalar o Everest e tudo mais. Ele vai ter desafios, mas não significa, ó, aqui deu, acabou, te consola com isso. Isso não existe, né? Então, é viver os aspectos dinâmicos e desafiadores, eles são isso, né? É viver uma experiência de tensão interior. Essa tensão interior, ela significa isso. Né? Está ali, tá uma forte oposição dentro de mim. E oposições para nós, ela tem o seguinte, é no cérebro. É o meu lado direito do cérebro em oposição ao meu lado esquerdo do cérebro. É como eu transmito uma informação e como eu recebo essa informação. E essa briga está dentro do meu DNA. É como se eu tivesse uma lua cheia, que eu estou com a lua em oposição ao sol. O meu DNA, com todas as minhas referências, do meu lado materno, em oposição com o meu DNA, com todas as referências do meu lado paterno. Tem essa briga dentro de mim. Então, eu tenho que encontrar uma harmonia com essas forças. Né? Entre essa visão, né, que eu tenho do meu DNA materno e a visão que eu tenho dentro do meu DNA paterno. Então, quando é uma quadratura, uma conjunção, a conjunção ela pode ser desarmônica, ela pode ter isso, por o seguinte, eu posso ter em conjunção planetas que são antagônicos um ao outro. Quando eu tenho esse lugar, esse antagonismo entre os planetas, entre planetas que estão numa conjunção, para nós, dentro da alquimia, eu vou ver o contrário disso aqui, porque é o contrário disso aqui que está escondido. Então, eu vou com o cliente que está ali, com o paciente, olhar esse contrário. No momento que eu consigo olhar esse contrário, eu consigo ver o que é que está se debatendo, porque uma conjunção é um novo começo, é como uma lua nova. Eu tenho conjunto ali, essas referências de DNA, tanto paternos como maternos, tá? Mas o que é que não está amalgando entre eles? Já a quadratura, que é um ângulo de 90 graus, eu tenho, para nós, na alquimia, eu tenho a energia do apego. É como a colega falou, a pedra do sapato, né? Porque ela vai petrificar, ela vai dar forma dentro de mim.
Muitas das quadraturas, é ali pedra no rim, pedra aqui, pedra ali, uma dureza, muitas vezes, porque é isso, ela vai se solidificar. E eu vou sempre voltar para aquele local, porque é um apego, mas eu não consigo, porque eu sou assim, porque eu volto isso, né? Então, eu tenho que fazer um esforço para combater, porque a quadratura, ela traz uma procrastinação. Amanhã, então, eu vou resolver isso, né? Eu preciso disso para resolver isso. Então, é um desafio de ser menos apegada, de olhar e dizer, tá tudo bem. A vida não é feita de apegos. Hoje, eu tenho essa estrutura, amanhã eu vou ter uma outra estrutura. Então, eu preciso ter o desapego. Aí a gente tem assim como desapego, então eu largo tudo, eu vou ser papel na ventania. Não. Eu tenho que ver o que é importante. O que, de fato, eu preciso. E só assim eu vou fazer a química. Senão, aquilo ali não tem química, não consegue se realizar, mas fica petrificado dentro de mim. E o ângulo da oposição, que é essa que eu já falei para vocês, que é um enfrentamento, da existência de relacionamentos. Eu tenho que ter a consciência que eu tenho que me relacionar, primeiro, dentro desse meu DNA. Segundo, eu preciso me relacionar entre eu e o outro. Precisa haver isso, né? Eu não sou sozinha, eu não estou no meu sistema umbilical. E quando eu faço esse olhar ao outro, né, então aí eu consigo ver isso dentro de mim. E se eu não conseguir, eu vou viver nesse, como disse a colega, num cabo de guerra. Né? Quem é que tem mais razão? E eu preciso viver essa oposição dentro de mim para ver a plenitude da vida. E a oposição, ela pede, né, que eu tenha esse olhar amoroso. E eu não posso esquecer que amor não é um sentimento. Amor é uma virtude. Porque do amor vem todos os sentimentos, paixão, desejo, todos. Mas ele não é nenhum desses. Ele é uma virtude, ele se mantém, ele é o amor, ele é o absoluto por si só, ele não se contamina por nenhum outro sentimento, nem por apego, nem por nada, ele não se contamina nunca. Então, eu jamais posso dar nome dentro de mim de amor àquilo que eu tenho apego, ele não é amor. Ele pode ser a paixão, ele pode ser o desejo. Depois, os outros aspectos, né, que vão ser harmônicos ou fluentes, que é, novamente, a conjunção, é o sextil, é o trígono, né? Isso são talentos. E aí a conjunção vai ser quando são planetas que não são, né, vai ser harmônico e fluente, quando não são conflitantes. Né? Eles estão vivendo ali maravilhosamente um com o outro. Então, ele fala desses talentos, né? São potencialidades para ser desenvolvido de talentos extraordinários que muitas vezes a gente não dá o devido olhar, a devida importância, né? E talento, ele se torna uma virtude. Porque quanto mais ele desenvolvido quanto mais, né, é como a música, é como alguém tocando um instrumento. Ele precisa se entregar àquele instrumento, ele precisa se entregar àquele talento para ele dar cada vez mais, ele vai polindo, ele vai dando cada vez mais o som do universo. Ele cada vez mais vai trazendo a sutileza, o som mais sutil que pode haver. Então, a conjunção é uma energia intensa de liberação. E ela é bem isso, assim, é como se ela fosse uma lua nova. Então, a cada lua nova, eu tenho essa liberação de energia.
Ela não fica restrita a uma situação só. Ela é cíclica. A cada ciclo eu tenho isso. Assim como a cada ciclo eu vou ter oposição, eu vou ter quadratura, a cada ciclo aquilo ali se dá um novo olhar. O trígono, né, que é o mais harmonioso dos aspectos, né, mas, ao mesmo tempo, ele tem que trazer uma consciência para dentro dele, né? Ele tem que trazer esse olhar solar, né? Que é uma bênção que nos ajuda a remover qualquer dificuldade que a gente tenha. E o sextil? O sextil ele é maravilhoso quando a gente está conversando com alguém, principalmente alguém que nos traz um momento extremamente desafiador, e que esse desafio tem a ver com a saúde e tudo mais, né? Porque ele tem essa característica de renovar energias ali dentro, né? E ele é essa porta de emergência, né? O botão que muitas vezes se está procurando, né? Olha, esse é o caminho, né, para achar esse botão. Essa é a porta que tu abre e que tu vai ir até ela. E que mostra que ali é o local mais aconchegante que ele tem. Ali ele abre esse universo, né? Essa porta que abre um grande universo de possibilidades. E que contém ali aonde ele vai se movimentar para essas tensões e para tudo mais que ele precisa fazer, e que ele precisa renovar as energias, porque muitos acabam desistindo, acabam perdendo as suas forças, né? Porque ele não tem um lugar aonde ele se renova. Ele não tem um lugar onde ele pode viver uma outra possibilidade, porque aquela situação está do lado dele. Ele não precisa se jogar de corpo e alma nela, né? Ele precisa ter um lugar onde ele renova as energias do corpo. Então, eu, como uma boa capricorniana, a colega fez uma explanação maravilhosa e me deixou só esse toque, né? Só essa cereja do bolo, né? E eu estou aberta. E que cereja, Marisa, foi ótimo, muito bom mesmo. Eu espero que eu não tenha corrido demais, né? Não, o tempo foi ótimo, é esse o tempo mesmo. E queria saber o que o pessoal achou, comentários, aprendizados, discussões. E, mais uma vez, te agradecer, Marisa. Foi uma excelente contribuição com esse olhar, né, acrescido aí da alquimia, que eu acho que é um olhar que nem todo mundo conhece, né? E que é fantástico, né? A gente também tem curiosidade, né? E os aspectos, é isso, quer dizer, eles vão mostrar no mapa. Eu vejo assim, como o desmembramento do enredo todo, né? A gente tem as posições cósmicas, né? As dignidades, as debilidades, e com os aspectos, mas assim, aquele setor, aquele assunto resolveu bem ou está encontrando impedimentos, né? Como é que eu gostei muito, eu até coloquei, né, nessa palestra da CNA aquela frase do Jung, falei para os alunos também, eu achei fantástica, que é o momento que a pessoa nasce, é que está vendo um colóquio entre os deuses planetários, que é como ele chamava os planetas. Então, eu achei isso tão lindo, né? Exatamente naquele momento, como que está sendo esse colóquio? É de briga, é de cooperação, né? É de harmonia, é de
um tem que se adaptar um pouquinho, você, um pouquinho eu, um pouquinho, né? De tendência, o que tende a projeções ou não, ou tende a uma mistura que ninguém entende nada ali, o que está acontecendo. Então, quem gostaria de falar? Morrice? A Marisa quer falar, também quero ouvir o Morrice, todos vocês. Pegando esse teu link que tu falou, que é uma coisa maravilhosa, e quando eu estava estudando alquimia, é bem isso assim, que tu falou, né? Esse colóquio, é o dedo de Deus em mim, né? É como ele vai representar a minha trajetória e a minha caminhada, sabendo que, acima de tudo, a minha caminhada é para a virtude do amor. É só assim que eu volto ao absoluto, né? Essa é a nossa grande trajetória. Como é que nós vamos aprender o amor no aqui e agora? Né? Era isso que eu queria colocar. Eu queria parabenizar a Marisa, a Fernanda, acho que foi ótimo, se complementaram muito bem na apresentação. E o que você falou do Jung, né, do colóquio, achei bacana. Eu vejo também o seguinte, o que eu quero acrescentar, né, desse colóquio, mas eu vejo também o seguinte, é uma questão assim do campo, como, de como cada planeta está numa posição, num lugar dentro da mandala. E daquele lugar ele tem uma visão, né, da mandala. Quer dizer, se você é isso que eu fazia muito com meus alunos na Unipaz, que a Fernanda citou. Então, eu usava essa mandala que está aí atrás de mim, e a pessoa ela fica no lugar do Sol, que tem uma quadratura com Plutão. Então, a partir daí, ela experimenta como é que é olhar para esses diversos lugares da mandala e esses diversos atores arquetípicos, né? Esses símbolos. Então, cada lugar dentro da mandala tem uma tem um olhar para o conjunto, para o sistema, né? E é isso que os aspectos mostram. Quer dizer, aqui tem uma quadratura, tem uma dificuldade de interagir, né? Como é que se resolve isso? A oposição é mais fácil, né? Porque é uma troca mais direta. A conjunção nem sempre é fácil, né? Porque pode ter alguém que eu nunca me dei muito bem, né? Então tem uma dificuldade ali, ou um apoio. Enfim, os aspectos são essa possibilidade de ocupar o espaço e ver como esse espaço oferece soluções. E aí eu queria acrescentar, a gente trabalha mais frequentemente com os aspectos ptolomaicos, que são os aspectos clássicos, que são esses aspectos que nós vimos hoje. Mas existem aspectos menores, aspectos de outra natureza, né, dentro da mandala. Porque, na realidade, qualquer ponto da mandala, com qualquer outro ponto, forma um aspecto. São 360 graus, 360 possibilidades de aspectos, né? E eu lembro que o Rudya, ele pesquisava aspecto de 22 graus, 36 graus, ele pesquisava aspectos que não são comuns, né? Como também 72 graus, que é considerado um aspecto relacionado à arte, 51, enfim, graus, né? Então, existe infinitas possibilidades, realmente, ou pelo menos 360 possibilidades de aspectos, né? E aí, realmente, é a pesquisa, é o querer encontrar, ou querer descobrir que há algo ali que acontece no mapa daquela pessoa que
não tem resposta nos aspectos ptolomaicos. No El Til, ele tinha um aspecto que ele pesquisou muito, ele chamava de um aspecto de obsessão, que era 163 graus. Tanto é que depois até foi incorporado no SolarFire. Mas é isso. Então, abrir a cabeça de que, se você quiser se tornar um pesquisador e descobrir uma fórmula, um modelo onde os planetas interagem com graus que não são conhecidos, não são os clássicos, não são os ptolomaicos, você pode. Aí é a tua dedicação, o teu estudo, a tua pesquisa, que vai te trazer essa resposta. Mas eu gostei muito da apresentação das meninas. É um jeito estranho falar meninas, são mulheres, astrólogas, terapeutas, pesquisadores. Parabéns, maravilhoso. Quero falar uma coisa, acrescentar aí o que o Maurice falou. Gente, quem tiver interesse nesses aspectos menores, o Papa disso, eu acredito, viu, Maurice? Porque ele se dedica muito a isso. Atualmente no mundo, é esse que eu coloquei no chat, David Cochrane. Ele tem uma escola na Flórida, em Gainesville, no norte da Flórida, que se chama Avalon, né? E ele, eu cheguei a fazer um curso de previsões lá, né? Foram um mês, mais ou menos. Eu estava lá e era 1 hora de onde eu estava, eu viajava 1 ou 2 vezes por semana, não lembro. Eu fiz esse curso inteiro. É uma loucura a matemática toda, para quem gosta de muita matemática, para esse lado. Mas naquela época, o que faz, pelo menos isso que eu estou falando desse curso, uns 14 anos, ele estava começando nessa coisa desses aspectos menores e dessa coisa matemática tão forte. Depois, agora, ele já está com tudo nisso, que se chama astrologia vibracional, tá? Então, ele tem no Facebook, site, tudo lá, Vibrational Astrology. A escola é Avalon e ele se chama David Cochrane, tá? E fica aí a informação, né? Porque ele explora demais esses aspectos, quintil, biquintil, e todos, como ele falou, aspecto de antipatia, de não sei o quê, não sei o quê, tem assim, aspecto dos talentos para artes, aspecto de bênçãos divinas, é assim, tá? Bom, fica aí a dica, tem biquintil, tem os Sesc Quadratura, você sabe, Maurice. Então, ele vai embora nisso, fica aí a dica para quem gosta, tá bom? E quem gostaria de falar? Agora a palavra está aberta, não sei se a Patrícia gostaria de falar mais alguma coisa. A Fernanda, pode falar então, Fernanda. Então, ouvindo vocês e assim, ouvindo a Marisa, né? Assim, a astrologia foi um projeto de aposentadoria para mim. Então, 5 anos antes de aposentar, eu comecei a estudar. E aí, o que me encanta, né, é que é infinito. Então, eu vou poder estudar para sempre, sempre tem novidade, que é um pouco do que a Marisa trouxe, né? É um lugar de eterno aprendiz, né? De humildade, porque aí vem uma coisa que a gente não conhecia, e aí vem outra. Você acabou de partilhar isso, né, Márcia? Então, assim, eu comungo, vamos dizer assim, desse lugar de prazer, e assim, mesmo que a pessoa não queira atuar como astrólogo, astróloga, é aprender sobre si, e isso é uma riqueza
infinita, né? Conhecer sobre as suas possibilidades, sobre as suas dificuldades. Então, aí, nessa perspectiva, eu sou muito grata, né, a todo mundo com quem eu aprendo, e também nessa oportunidade de poder melhorar como pessoa a partir do mapa, né, do conhecimento do mapa. Então, é isso. Muito grata. Então, gente, Exatamente, obrigada, Fernanda, é isso mesmo, é isso mesmo. Queria Fala, parabenizar, viu, as meninas, adorei, muito bom, e eu fico, assim, muito feliz, é uma satisfação, viu, para mim, acho que para a Márcia também, para o Maurice, para professores, né, que tem esse objetivo de ver alunos aprendendo, e depois expressando, e depois a desenvoltura, toda essa parte, então é uma felicidade ver isso daí, né, ver a gente passar o conhecimento, né, como vocês bem falaram, com essa humildade de passar, porque a gente está sempre aprendendo. Eu estudo ainda, estou em curso há 5 anos, eu estou estudando, eu acho que todos os professores aqui também não param de estudar, né? Então é isso, é uma felicidade ver vocês dentro desse projeto mostrando isso, né? Então é isso, parabéns para as duas, adorei aí a contribuição. E é isso, eu entendo também os aspectos como esse diálogo, né? Como o Maurice falou, como todos vocês falaram, que eu acho que a gente tem um roteiro na vida, né? O mapa mostra isso, é o roteiro, e esse roteiro tem os atores mesmo, tem a história, tem como vai ser, como vão interagir, né? Mostrando essa complexidade da vida, né? Então, eu acho que é isso mesmo, eles interagem e a gente precisa primeiro aceitar essa interação, né? Em vez de querer eliminar a quadratura do mapa, a oposição, né? Fazer uma troca, dá para trocar minha quadratura por alguma conjunção de alguém? Tem isso quando a gente começa a estudar, porque a gente fica com raiva daquilo, né? Aquela quadratura não podia ser diferente, mas eu acho que aceitar esse roteiro da nossa vida depois, ao longo dela, desempenhar aquele papel da melhor forma possível, não é? Porque quanto mais a gente aceita primeiro e desenvolve essas habilidades, mesmo esses aspectos desafiadores, melhor nós vamos ficar enquanto ser humano na nossa jornada, né? Então, eles são fundamentais, os aspectos. Eu também não gosto muito da classificação de falar negativo, positivo, né? Esse é mau, esse é mauzinho, aquele é bonzinho, porque no final é a interação entre os deuses ali mesmo, né? Certo? Então, eu acho que é isso. Não vou falar mais, deixa a turma perguntar aí. Obrigada, gente. Então, eu acho, assim, ao contrário do que vigora hoje em termos de quantidade na internet, né? Então, coisa de 50 mil seguidores, cursos com 300, 500 alunos. O que nós estamos fazendo aqui, eu e a Patrícia, a gente vem fazendo desde o ano passado, é uma coisa muito mais artesanal, né? Mas é tão rico, porque eu acredito muito nessa transmissão de conhecimento mestre-discípulo, grupos menores, e a gente vai caminhando junto, né? Por exemplo, a Marisa, que estudou comigo, hoje eu aprendi com ela, né? Coisas de alquimia. Então, ninguém como ter esse outro olhar para o mapa, né? O Maurice já tudo o que vocês falam, a Fernanda, o que ela teve coisas que eu não tinha tentado, não tinha, né, me tocado, e a gente transmissão, ninguém é detentor, né? Ninguém tem a posse, é ar, né? É o ar que a gente respira, é o mesmo ar e tal. E voltando dos aspectos, tem aqui, eu acho que 2 que fizeram a formação comigo. Eu gosto muito de usar essa imagem, sabe? Assim, a gente olha para as dignidades e debilidades, então a gente vê ali se uma analogia com a pessoa que nasceu rica, bonita, com saúde, tudo, né? Uma dignidade ótima e tal. E uma debilidade, né? É a pessoa que nasceu doentinha, pobrinha, sem recursos, né? E tudo. Mas daí os aspectos vão falar de uma outra seara, né? Porque aquela que nasceu rica, bonita, maravilhosa, com a saúde ótima,
pode se deparar com muitos antagonismos na vida, né? Que são os aspectos. Pode aliar, não fazer nada com todos aqueles dotes que ela nasceu e se acomodar. E a gente cansa de ver exemplos de pessoas que nasceram com tudo desfavorável, tudo, e conseguem uma superação, porque é aí que entra o livre-arbítrio. O que a gente faz com essa graça que nos foi dada, que a vida, eu vejo assim, é uma graça, né? Uma oportunidade única, né? Pelo budismo, a gente vê muito isso também. E o que a gente faz com esse mapa, que é uma graça também, né? Mesmo com as quadraturas que nós falamos, com aspectos difíceis e tal. Então, eu vou passar a palavra para a Alessandra e depois eu e a Patrícia já vamos falar dos nossos próximos capítulos, né? Tá bom? Fala, Alê. Eu queria fazer uma pergunta para a Marisa, nesse sentido da conjunção, que ela colocou como, às vezes, um aspecto contrário, né? Assim, se puder dar um exemplo, de repente, uma conjunção de uma Lua e Júpiter. Eu vou ser mais forte assim para ti, né? Tudo depende de toda a composição que está o mapa. Né? Ali tu tem duas forças, independente de quais sejam os planetas. Tá? Mas se eles têm conflito, às vezes tu tem ali por exemplo, eu tenho no meu mapa Sol e Mercúrios em conjunção. Isso é maravilhoso, né? Mas eu tenho que ter um extremo cuidado com queimaduras. Entende? Eu sou uma pessoa que me queimo com muita facilidade. E eu nunca tinha tido atenção para isso. Eu tive problemas de estar perto de pessoas que sofreram queimaduras. Assim, foi por detalhe que eu também não me queimei. Desculpa, é Sol, Mercúrio, Marisa? Sol e Mercúrio. Sol, Mercúrio. Quantos graus a conjunção? A conjunção ali tem uma diferença de 3 graus, 4 graus, assim. Eu já tive perto de panela de pressão estourando, e eu dei o lado, e a pessoa que estava ali se queimou, entendeu? Será que não está dentro do combusto, essa coisa do sol queimar? Mas, em contrapartida, me traz uma fluidez dentro do conhecimento, da fala, e de tudo mais, né? Essa conjunção está na casa 10, está em conjunção com o meio do Sol, com o meio do céu, entende? Então, se eu olhar sobre este ponto de vista, é uma conjunção maravilhosa, mas por trás dela existe esse outro aspecto, que tem que ser extremamente cuidado. Eu sempre tenho um maior cuidado. Estou em local aqui no Rio Grande do Sul, adora fogueiras, adora tudo. Eu nunca estou muito perto da fogueira, porque eu sei que uma faísca vai me pegar. Como aconteceu com o meu ouvido. Jogaram um foguete do meu lado, quando eu me assustei, uma faísca pegou o meu ouvido. Me tirou, eu tenho no ouvido 30% menos de audição. Eu era menina ainda. Eu só fui me ater isso quando eu fui estudar astrologia. E quando eu fui estudar isso, porque eu olhei assim, nossa, mas ainda tem Saturno, né? Eu digo, nossa, mas isso aqui é uma coisa boa. Até ali, porque eu preciso olhar o outro lado. Então, mas são maravilhosos, mas sempre ela vai trazer isso. Para mim, sempre a conjunção ela traz essa questão de ser um desafio e ser uma harmonia. Eu nunca deixo ela livre, assim, não, olha aqui, porque eu sei que a cada ciclo ela vem de uma maneira diferente.
Então, sempre a conjunção, para nós, dentro desse olhar da alquimia, que vai depender da casa, ela vai trazer um aspecto no físico e vai trazer esse outro aspecto que vem de mente, vem de alma. Mas ela está ali gravada. Então, a cada ciclo, ela me traz um novo desafio nessas duas possibilidades, harmônica ou não. Eu só tenho que ver, ó, como é que vai ser daqui para frente. Ah, eu consigo, por exemplo, eu tenho a minha total atenção a isso. Então, eu sei que essa parte eu já não preciso estar tão preocupada. Né? Tão ocupada com ela, porque eu já tenho, opa, se alguém está mexendo, é fogão, eu não sei mais o que, eu digo, ó, a necessidade está ali, não, então eu já estou um pouquinho mais reservada. Não gosto se eu estou na cozinha, se eu adoro cozinhar, se eu estou ali, eu não gosto muito transitando, principalmente criança, Mercúrio fala muito de criança, com esse movimento. Então, a conjunção, ela sempre tem esses dois pontos para nós dentro da alquimia. Eu consegui me explicar, Alessandra, ou precisa de... Eu achei que sendo mais abrangente, eu conseguiria dizer para outros aspectos também. Não, excelente, perfeito, obrigada. Patrícia, que você quer falar? Quero só perguntar, no embalo da Alessandra para a Marisa, você falou na alquimia, na visão da alquimia, a conjunção, mas os outros aspectos, na visão da alquimia, vai pelo mesmo caminho? Pelo mesmo caminho. A gente tem esse aspecto dentro de uma visão corpo, tá? Por exemplo, a quadratura, tanto faz uma quadratura, a quadratura significa ou é uma lua crescente ou uma lua nova, tá? Então, ela vai fazer, ó, uma lua nova, ela pode fazer dentro de um sistema, um apego. Tá? O sistema linfático, eu posso fazer salinização dentro do sistema linfático. Então, na hora da descarga elétrica, entre ação e reação, eu posso ter algo ali que vai desviar a minha atenção. Se é na parte do sistema linfático, né, vai ser na parte do meu pensamento, eu volto a pensar aquilo novamente, eu não ultrapasso esse limite. Né? Se é numa parte de corpo, de uma lua crescente, que é metabólico, né? Eu vou gerar o quê? Pedras no corpo, eu vou gerar dor, eu vou ter dificuldades urinárias e tudo mais. Significa de uma quadratura. Independente dos planetas que estão envolvidos, é o fato do ângulo ali, da quadratura. É isso aí. Né? Aí, com os planetas, eu vou ver como é que vai ser mais ainda. A intensidade daquilo ali. Legal. Olha, tá vendo? Olha que legal, Márcia. Morri, a gente aprende. Muito legal. Obrigada, Maria. É muito legal. E acho que também sempre esse cuidado. Eu também considero como a Marisa, assim, benéficas, tem algumas conjunções, só complementando para ler, mais benéficas, outras maléficas, mas a gente sempre tem que olhar o mais lento, né? Que pode estar meio que oprimindo, sabe, um Saturno com Lua, tem que ver as conjunções para o mais rápido, né? O pessoal poder, o planeta pessoal poder se expressar, né? E poder, porque ele fica ali naquela conjunção, ali, numa opressão, às vezes, né? Do Plutão, de Saturno, ou mesmo nossa, Netuno também. Mas está ótimo, gente, já estamos na nossa hora. Patrícia, quer falar do próximo? E daí eu falo um pouco do meu próximo. Fala, Marisa, pode falar. Uma coisa que tu falou, eu acho muito importante de dizer, eu até esqueci. Quando a gente tem, para nós na alquimia, aspectos com Saturno, seja quadratura, seja conjunção, seja oposição, qualquer aspecto de quadratura, significa DNA fixo, aqueles 2% que nós temos no DNA. Aquilo vai se cristalizar. Tá? Então, aquilo precisa de uma atenção muito grande.
Tá? Tem que estar muito atento, porque aí ele fala das referências de antepassados. Aí eu tenho que procurar na família, porque às vezes o primeiro olhar da família, ninguém tem aquilo. Mas se eu olhar meus avós, meus bisavós, eu vou ver aquela referência. São aquelas doenças genéticas, são aquelas situações genéticas, que às vezes na primeira, na segunda e na terceira geração tu não encontra, mas hoje a genética fala, são 8 gerações falando com vocês aqui agora, da minha. Então, dentro dessa geração, eu vou encontrar esse aspecto. Dependendo da onde ele vai estar, ele vai ser mais ou menos intenso, mas não significa são 2%. Eu ainda tenho 98% de pegar da Lua para que esse aspecto seja bem menos forte, bem menos afetado hoje, no meu cotidiano. A hereditariedade em astrologia é fantástica, né? A gente vê isso, é uma loucura, realmente. Mas olha, gente, você vê quanto que a gente acaba aprendendo, né, Patrícia? Como sempre tem sido rico aqui, todos trazem, o Maurice trouxe o olhar dele, a Marisa trouxe o dela, a Fernanda trouxe o dela, a Lê, todos, né? E eu queria reiterar o seguinte, gente, esses encontros acontecem de 2 em 2 meses, tá? Sempre aos sábados, essa mesma hora. O próximo vai ser o da Patrícia. Quer falar um pouquinho? Então, Patrícia, vai ser, então... Isso, junho. vai ser dia 3 de junho, né? Então já anotem aí para vocês estarem com a gente. A gente convidou o astrólogo português, o Jorge Lancinha, então é ele que vai estar comigo, né? Uma aluna minha, um aluno meu, um aluno dele, né? Sempre é esse esquema que vocês acho que já perceberam como é que é, né? A gente está sempre eu e a Márcia, mas cada webinar a gente traz um aluno, né, alternando as nossas escolas, e um astrólogo convidado que também traz o seu aluno, a sua aluna, tá bom? Então, todo mundo convidado, anotem aí, tá? E o tema, a gente já está com tema... Não, né? Não definimos o tema ainda para o dia 3. Definimos? Eu acho que é... Vamos definir ainda. Não lembro. Não. Mas de agosto... vai ser, porque assim, 2 em 2 meses sou eu, 2 em 2 meses a Patrícia, de agosto então, junho vai ser aluna da Patrícia e aluna do Jorge Lancinha, né? Em agosto é uma aluna minha e uma aluna vai ser da Kim Bins, né? Estamos convidando os professores que são da OPA, convido novamente vocês para estarem com a gente na OPA, e a minha aluna convidada está aqui, que é a Beth Batista. Faz um tchauzinho, Beth. E nós vamos falar, esse eu sei que nós vamos falar sobre os nodos, tá bem? Então, que mais que eu acho que a gente precisa falar? Você quer falar mais alguma coisa, Alessandra? Não. Eu só queria saber se tem... Ai, desculpa, esqueci de tirar a mãozinha, mas se tem mais alguma bibliografia da Marisa, dessa parte da alquimia, se ela tem alguma indicação. De bibliografia. Ela pode escrever no chat alguma... Por favor, Marisa, temos ainda uns minutinhos finais. Se você puder escrever alguma coisa para ler, eu acho que é bem-vindo, né? Para todo mundo. Posso deixar aqui um convitinho também, já que estamos conversando? Posso fazer aí um convite para sexta-feira? Claro! Eu vou fazer uma aula, pessoal, uma masterclass gratuita, né? Por isso que está aberta a todo mundo que quiser participar. De um jeito, assim, um tema muito prático, que é como interpretar o mapa astrológico, dicas e prática, tá bom? Então, todo mundo aqui convidado também. Aí eu deixei lá no meu Instagram, tem lá no link da bio, o primeiro botãozinho, você se inscreve na lista, e é uma aula que faz parte do evento de lançamento do programa, né, de mentoria. Mas vai ser aberto, então, para todo mundo, não só para quem quer participar do programa, não, é gratuito e aberto para todo mundo também, tá bom? É terça-feira agora, dia 18, por isso está bem... Já é dia 18. Já é dia 18, tá? 6 horas da tarde aqui no Brasil e 22 aqui em Portugal. Ótimo, legal. Olha quanta troca, gente. E a Patrícia mencionou o Jorge Lancinha, ele vai fazer um evento, um congresso muito legal. Quem está aí em Portugal, estou aqui já estendendo o convite, é dia 17 de junho, vai ser um sábado, é sobre astrologia psicológica.
E eu vou para Portugal, vou participar, então quero ver lá Morrice, Patrícia, por favor, José Pedro. Eu não sei quem mais aqui que está em Portugal. José Pedro, eu sei que está. Dia 17 de junho, da Patrícia é sexta-feira, né? Dia 18. Terça não, agora. Terça. Terça. Tá? Morrice, se você quiser também dar algum recado, a gente se vê dia 17, hein? Senão vai ter puxão de orelha. Vamos nos encontrar todo mundo aqui. Eu vou para lá, para Lisboa, ver você. Tá. E se alguém quiser falar mais nada, a Marisa já falou, já colocou a bibliografia, então uma ótima troca aqui que nós tivemos. Gente, de coração, eu super agradeço a minha colega, parceira, Patrícia, meu colega de longa data, Morrice, a minha ex-aluna, a Marisa, a participação da Fernanda e da Lê, da Beth, falando das pessoas que eu conheço, a Andréia está aqui também, que é uma aluna, José Pedro, e as outras que eu não conheço, mas que com certeza gostaria que aparecessem mais nas próximas edições. Tá bem? A próxima, então, é dia 3 de junho. 3 de junho. Muito obrigada, viu, pessoal? Márcia, minha colega, minha parceira, Morrice, saudades do Morrice. Muito obrigado também, muito obrigado, um abraço a todas, muito obrigado. Tá, um abraço, gente, vamos encerrar então.